Sob a onda de violência que está acontecendo em Santa Catarina, os ataques aos ônibus e outras formas de violência continuam ocorrendo. Parece uma situação que envolve violência dos presídios, represália aos respectivos diretores, tráfico de drogas, entre outros. Penso que no extrafísico esteja ocorrendo algo pesado, como uma pressão em cima dessa situação. Qual a melhor postura que os dirigentes e a população podem ter nesse momento? Olha, o processo todo é melhorar a segurança e ampliar a educação. Nós precisamos de educação. Sem educação, não diminui a criminalidade, não diminui a toxicomania. Tem que ter educação, educação e educação. É a saída. Vamos pensar nisso. Eu vi que ontem parece que deram, inclusive incendiaram o ônibus lá em Palhoça, o negócio todo, a terra do nosso povo aí. Situações como essa nos fazem repensar o sistema prisional do Brasil. O que o senhor pensa sobre o assunto? Não, isso tudo tem que mudar. O Brasil precisa de reforma jurídica, reforma política e até reforma econômica e financeira que eles estão começando a querer fazer. Mas a coisa mais séria é a jurisprudência. A nação ou o Estado onde os juízes vão para a cadeia é porque já tem governo paralelo, já está dominando as coisas. Olha aí, você está falando de Santa Catarina. Só esse mês já mataram mais de 90 policiais na cidade de São Paulo. Como é que você sai dessa? A família da minha namorada é religiosa e faz orações em determinados dias. Eles me convidam para participar, mas recuso por não gostar de orações, os deixando muito triste. De que forma posso ajudar sem me envolver com religião? Exterioriza energia, ajuda todo mundo, dá os presentes daquilo que eles gostam. De que modo o evoluciente, que não pode participar da consciência terapia em Foz do Iguaçu, faz para aplicar a autoconsciência terapia? Isso aqui é com você. Poderia indicar 3 técnicas e 3 posturas para a consciência interessada em acelerar a autoevolução, além da autoobservação, utilização do conscienciograma, EV, pensar e realizar assistência? Claro, tem várias. Uma delas que é excelente, eu já apliquei 3 vezes, funciona, que é a autorreflexão de 5 horas. Né? A autorreflexão de 5 horas, existe um verbete específico, onde você vê um local mais adequado na sua casa, otimiza esse local e você fica pensando naquele assunto durante 5 horas seguidas sem parar. Né? Que alguma ideia você vai ter, algum diagnóstico você vai ter sobre a sua própria realidade. Outra condição é a técnica do diário, também descrita na tecnologia, onde essa técnica ajuda nós identificarmos algumas questões que estão nos levando ao mal-estar, ao incômodo, ao desconforto. Né? Comece a anotar tudo aquilo que te incomoda no dia a dia. As pessoas, as reações, as situações, né? Que aqui na fatologia tem um item que eu também coloco, que o outro funcionando como espelho, que é justamente a condição que a partir do outro a gente pode se enxergar. Então comece olhando, né, quais são os seus mal-estares, quais são os seus incômodos. Entendendo os seus incômodos, os seus mal-estares, você vai começar a entender muita coisa sobre você. E você que mora à distância, se quiser fazer uma imersão, você pode programar no decorrer do ano uma semana que você pode vir para Foz do Iguaçu e ficar imerso na condição da consciência terapia intensiva, que é uma semana de 5 dias, de segunda a sexta-feira, e você pode fazer uma imersão já trazendo essa lista de incômodos, desconfortos, se você não conseguiu chegar em algum autodiagnóstico preciso. Fátima, aqui. Eu acho interessantíssima essa para-articulação da consciência terapia, muito séria, ela é muito pontual e ela normalmente vai precisa. Já passei por vários momentos da minha vida onde eu participei com vocês da consciência terapia, os resultados sempre foram muito positivos. E a minha pergunta é nesse sentido, à medida que a gente vai aprofundando, aparecem mais os detalhes, as nuances. Talvez fosse interessante essa recomendação de entrar especificamente com um assunto específico e trabalhar aquilo durante alguns atendimentos e a partir daí, então, tirar proveito e continuar aplicando. Seriam momentos específicos da vida onde a pessoa estaria revisitando com esse objetivo. Né?
Agora, Fabiana, cada caso é um caso, né? A gente observa que cada atendimento é um atendimento, né? Que a paratecnologia, né, que se instala, o ambiente homeostático que se instala para ajudar a ampliar a lucidez, ajudar na recuperação de cons, né? O evolucente que consegue perceber, tirar proveito dessa condição, e principalmente entre os atendimentos, né, porque há os paraconscientes terapeutas, os insights, as ideias, as percepções, né, por isso quando o Adriano perguntou quanto tempo dura os atendimentos, depende do nível de atilamento, no nível de interesse, no nível de profundidade que você quer entrar, que as informações elas surgem, elas vêm, né, justamente para que você possa otimizar, possa acelerar, e o mais sério é a gente criar condições de ser o eterno autoconsciência terapeuta. E eu penso que dentro do processo da evolução, né, que esse é o caminho, de a gente ser autoconsciência terapeuta o tempo todo, o tempo inteiro, a cada momento, a cada instante. E se houver algum momento que enroscou em alguma questão, procura ajuda. Vai na retroajuda que às vezes pode resolver, pode estar startando algum aspecto para que amplie mais a lucidez. Joia. E nesse sentido também na página 27, lá embaixo, em Fatologia, de baixo para cima, na 4ª linha, você trouxe para nós ali a falta de teaticidade frente à patologia identificada. E depois, uma segunda pergunta lá embaixo, que é na última linha, a minimização dos trafares pelos pseudotrafores. Aqui, a falta de teaticidade tem até um item, né, que eu coloquei aqui na antonimologia, que é o processo do autopesquisador, né? Por exemplo, e o teoricão. Tem pessoas, às vezes, que fica só na autopesquisa, ela identifica que ela tem a patologia, mas ela não faz nada para mudar. Ela fica com aquele diagnóstico ad eterno. Ou seja, o que está fazendo? Se já sabe, muda. Se já sabe, enfrenta. Há muita técnica, muitas técnicas. Hoje nós estamos numa condição muito otimizada, que talvez nós não tenhamos tido isso em outras vidas, em outras existências. Eu nunca vi uma fartura de possibilidades de autoenfrentamento como tem hoje, a partir do processo da conscienciologia, e mais otimizado específico aqui em Foz do Iguaçu, com as mini tertúlias, né? Tem muita coisa hoje que é possível, né? Tá trabalhando, tá se enfrentando. Então é aquela pessoa, muitas vezes, que ela fica, eu tenho isso, parece que ela tem o prazer de ter aquilo e não faz. Então é o gostar da patologia, muda, se tem, muda, enfrenta. Né? E o pseudotrafor é isso, né? Aquela pessoa que às vezes, né, o trafor é aquilo que te motiva, é aquilo que você vivencia, aquilo que você tem, que você tem que estar utilizando. Não é muitas vezes uma atividade, uma conquista. Então, por exemplo, é muito comum às vezes a gente identifica uma determinada patologia e só pela identificação vem a euforia. Fala assim, poxa, que legal, consegui entender isso daí. Mas a pessoa, ela desperdiça energia, ela dispersa. E ela não aproveita, né, essa energia pela identificação daquela patologia, que é uma energia para o autoenfrentamento e para a superação, ela dispersa e fica vazio. E aí ela se auto-engana. Não, eu já tenho isso. Por isso e ainda não tem, ainda não dominou. Só o fato de enxergar não significa que ela superou. Sim. Que ela enfrentou e que ela foi, experimentou aquela condição. É preciso algo a mais. Joia, obrigada. Guimarães aqui. Eu passei na frente de alguém? Não? Então, eu tenho três itens na fatologia. Vamos lá, Tânia. Vamos ao primeiro? Vamos. Segunda linha, a desdramatização da condição do evolucente. Ok, a desdramatização, isso já foi falado logo no início, mas eu posso repetir, que aí tem até um outro aqui, item que coloca, né? Ser evolucente na OIC não é demérito, ou seja, você passar na condição, querer se melhorar, não é demérito, então é preciso desdramatizar todo o processo, né, de problema, ou de patologia, ou de aspectos que é preciso trabalhar, que é preciso enfrentar, é você olhar com realismo. Se precisou de ajuda, procure, vá, peça ajuda. Não, diminua o orgulho, diminua o ego da autossuficiência, né? Que é o auto-engano aí das autossuficiências, que eu também coloco aqui, né, na fatologia. Então, precisou de ajuda? Peça.
É nesse sentido, é desdramatizar. Tá, então, logo é o seguinte, o ato de enxergar a realidade conforme ela é, sem mascaramentos. Como é que você avalia isso? Porque eu estou vendo que você, na sua fala, está colocando vários aspectos na experiência de consciencioterapeuta. Como é que você avalia? Quer dizer, que tem a máscara, que a questão é teórica, que a pessoa é um teoricão. Eu estou perguntando como evoluciente, que já fui algumas vezes. E eu vou te falar também como evoluciente, né? Porque a condição aqui, nós também somos evolucientes na identificação dos nossos próprios problemas. Então, por exemplo, é você olhar para o seu problema com realismo. De você olhar e falar o seguinte, bom, eu tenho isso, e não sofrer com esse problema, e não entrar numa condição, né, de mascaramento. Então, você olha e fala, poxa, eu ainda tenho belicismo, eu ainda estou enfrentando o processo de belicismo, não superei ainda, mas o que eu já fiz? É não sofrer em relação a esse processo. E aí entra, de novo, a questão anterior, é desdramatizar o processo do trafar. Ainda nós dramatizamos muito o trafar, colocamos muito peso no trafar, como se o trafar fosse a pior coisa da humanidade. Não é. O trafar, ele está aí para a gente entender e superar, para que a gente possa estar numa condição melhor frente à evolutividade. Quer dizer, o superar é fazer, né? Porque senão fica teoria. Há um psicólogo, Tânia, né, que é o Carl Rogers, que ele fala, né, dentro da teoria, né, do Carl Rogers, ele fala o seguinte. Carl Rogers conheço. Carl Rogers, um psicólogo, né, humanista, que ele fala o seguinte, o primeiro passo para que a terapia possa ocorrer é a pessoa olhar e se aceitar como ela é. Ela olhar e ela ver. Tornar-se pessoa, liberdade para aprender. Eu sou isso, entendeu? Tornar-se pessoa. Sem demérito, sem você se fragilizar, ainda a gente dramatiza muito, sofre muito com o trafar. Por quê? A minha hipótese é que ainda nós temos uma ideia muito idealizada de quem somos. E ficamos nessa ideia idealizada. Tá, ainda tem mais uma, agora na sexta linha. Os autoenganos, você já falou isso, mas aprofunda. Os autoenganos através de autopesquisas teóricas. Aqui, eu coloquei os autoenganos através de autopesquisas teóricas, sem autoenfrentamentos dos pseudo-evolucientes. Dos pseudo-evolucientes. Né? O que então, isso significa? É aquela pessoa que ela fica teorizando. Por exemplo, eu tenho belicismo. Poxa, eu tenho belicismo, né? Só que você observa que ela fica no processo da teoria e ela não enfrenta através das suas posturas, dos seus atos, das suas manifestações, para ter uma postura diferente do belicismo. O que eu preciso desenvolver para trabalhar mais o fraternismo, trabalhar mais a candura? Teve uma época que o professor Valdo Vieira escrachou, né, os conscientes terapeutas da OIC, que ele falou o seguinte, falta em vocês candura. Falta fraternismo. E teve uma época que a gente tinha muita reclamação, né, do pessoal, das abordagens mais duras que a gente fazia. E de fato, né, aí a gente resolveu estudar. O que é candura? Poxa, de fato, né, a gente ainda tem um holopensene de belicismo, né, do cortar, da cirurgia. Então é preciso aprofundar, vamos rever o que nós precisamos enquanto instituição estar trabalhando, aprofundando. E eu, pelo que me recordo, em 2008, nós passamos por uma crise institucional, onde nós fomos assistidos pelo AVA. Nós tivemos uma intervenção do AVA. Isso não é demérito da instituição falar, nós precisamos. Então, aquela vez, nós precisávamos ser ajudados. E a partir daí, dessa crise que foi gerada, todo mundo se mobilizou, todo mundo enfrentou, todo mundo correu atrás e começou a trabalhar e reciclar os seus traços, aprofundar os seus traços. E hoje nós estamos aí com o campus, a todo vapor, dentro do processo de crescimento, de desenvolvimento, né, um grupo mais coeso, um grupo mais unido, um grupo, né, fortalecendo o trabalho, né, onde a ideia está criando um mega ambulatório. Não sei se respondi a sua pergunta. Mega ambulatório? Uhum. Quer dizer, muita gente, sem banalizar os aprendizados, os conhecimentos. Por isso que a gente coloca assim, desdramatizar a condição de evolucente. Todos nós somos evolucentes. Aí eu pergunto para o professor Valdo se eu estou errada nessa minha colocação. Tá certo.
Beleza. O caminho Muito obrigada. é esse mesmo. A autocrítica é que melhora a heterocrítica. Como a consciência-terapia tem que fazer muita heterocrítica, então os consciência-terapeutas precisam de muita autocrítica o tempo todo. A verbetógrafa Fátima, na pensenologia, as linhas 5 e 6. Por que é tão difícil a manutenção do holopensene da autocuroterapia? Desde que a maioria dos pacientes coloca toda a responsabilidade da sua saúde nas mãos de quem as trata. Isso é o médico que está falando. De fato, né? Porque isso é o loco externo. Agora, o processo da autocura é de responsabilidade única da própria pessoa. Né? Tem um megapensene que é evoluciente, é o autodecisor lúcido. Nós somos responsáveis pelo nosso processo de mudança. Ninguém muda pela gente. Inclusive, tem aqui um princípio, né, que é muito interessante, dentro dos princípios da interassistencialidade, no Homo Sapiens Reurbanizatus, na seção Assistenciologia, na página 236, onde um dos princípios coloca a evolução. Ninguém consegue evoluir por você, nem a melhor mãe. Né? Então, a responsabilidade é única do indivíduo. Nós sabemos aonde o calo aperta. Então, se eu sei aonde meu calo aperta, eu não posso terceirizar o meu autoenfrentamento. Eu não posso jogar a responsabilidade para o terapeuta se enfrentar por mim, porque não tem como. Nem o amparador, né, ele consegue fazer pela gente. Faz pelo movimento. A coisa séria é o seguinte, tem umas moças que pensam que vai lá, faz uma produção, melhora a maquiagem, ela é outra pessoa. Não há. Não há. Tem que ver por dentro. A maquiagem e a produção feminina do beauty parlor, quer dizer, do salão de beleza, não muda a pessoa por dentro. É ela que tem que mudar através daquilo, para ter uma melhor apresentação, para se sentir melhor, dentro de uma fraternidade maior. Sim. Então, veja, a produtividade do visual influi na pessoa, mas não é do jeito que às vezes o povo pensa. A mesma coisa, aquela moça que vai lá e faz uma plástica. Então, acha que mudou. Ela tem que mudar por dentro, senão não adianta. Fátima, a Giovana aqui, do lado no B. Uma curiosidade. Quando está lá na OIC fazendo o atendimento e o consciencioterapeuta vendo a história do evoluciente e percebe um traço fardo do evoluciente que também é o seu próprio. Isso já aconteceu com você? O tempo todo. Por quê? Né? O consciencioterapeuta ele não é desperto. Se tiver algum desperto, algum serenão, algum evoluciólogo, a gente está muito bem camuflado. Né? Teve uma época que, logo um período, quando eu cheguei aqui em Foz do Iguaçu, eu atendia muitas pessoas agressivas, bélicas. E era justamente o que eu estava trabalhando em mim. Significava o quê? Que eu tinha enfrentado, superado aquilo, não. Mas pelo menos 0,5% eu tinha de condições, melhoria para ajudar aquela pessoa. Se atrai. Total. Agora, é bom você falar que os consciencioterapeutas, por incrível que pareça, têm dor de barriga, igual todo mundo. Tem dor de barriga, tem diarreia, né? Isso tem, né? Então, assim, isso é muito comum. Todo evoluciente tem uma relação direta, por isso que a gente é o primeiro evoluciente. Porque ao mesmo tempo que a gente está tratando do outro, a gente está vendo. Agora, nós não vamos fazer a nossa consciencioterapia enquanto o trabalho está acontecendo. Porque nesse momento eu tenho que desfocar de mim. Eu sou o que menos interessa. O que interessa é quem está na minha frente precisando de ajuda. Então, o que eu puder se abster do meu ego para poder entender e ajudar ao máximo aquela pessoa a ampliar a lucidez dele, é o que é possível. No caso... Não sei se respondeu. Sim, mas no caso de você estar lá e você está com um problema, né, com aquele caso lá, que você também tem o traço. O que você faz na hora? Qual é o seu procedimento? Eu me abstenho do meu ego. Por exemplo, estava dando o exemplo do belicismo. Então, sentou lá, estou trabalhando a minha agressividade. Sentou alguém na minha frente que é agressivo, eu relaxo. Porque ali eu não estou sozinha. Há uma equipe uma equipe de consciencioterapeuta, o meu colega que está do lado, a equipe de paraconsciencioterapeutas. Então, há toda uma paratecnologia, toda uma equipe técnica especializada que o que menos interessa é o meu desconforto. Agora, portanto, o evoluciente não pode utilizar e identificar, você tem isso, então qual é o seu nível, né?
de maturidade para me ajudar. Se ele está fazendo isso, o que ele faz? Ele entra no loco externo, que ele responsabiliza. O terapeuta não está pronto, então eu não vou trabalhar com esse terapeuta. Hoje nós temos um critério de segurança que ele funciona e que é muito sério dentro da OIC. O terapeuta não escolhe evoluciente. Evoluciente não escolhe terapeuta. A gente deixa todo, né, um dinamismo multidimensional dentro do processo da escala, do processo dos atendimentos, que nos dá uma segurança tremenda. E nós não ganhamos remunerado, nós não recebemos remuneração para atender. Nós estamos ali, né, por livre, espontânea vontade, pela a intermissão que nós fizemos, o curso intermissivo específico em consciência terapia para ajudar. E em relação a isso, clareando mais a tua pergunta, há todo um aparato também dentro da própria OIC, as supervisões clínicas, todos os casos, eles são supervisionados, eles passam em reuniões, há grupos, né, que estudam tudo isso, que nos dá a segurança. Agora, ninguém é perfeito. Se você for esperar o consciência terapeuta desperto, consciência terapeuta serenão, você não vai encontrar. Mas a gente pode usar isso também no dia a dia. É óbvio que dentro do campo otimizado tem a parte do amparador, mas no dia a dia nosso, a gente também está todo dia enfrentando isso, né? Essa é a condição ideal, é nós criarmos climas homeostáticos para que a gente possa ser o autoconsciência terapeuta a cada momento, a cada instante. Startando as próprias crises de crescimento homeostáticas. Respondeu? Foz do Iguaçu tem energia. A energia das nossas águas, dos nossos ventos, das nossas matas e animais. A energia de nossa gente, de nossa história, de nossa diversidade. Dia e noite, Foz é energia. A escolha ideal para materializar uma iniciativa pioneira no planeta. Uma comunidade voltada à pesquisa da consciência de modo integral, considerando as bioenergias, as vidas anteriores, as múltiplas dimensões e seus diversos veículos de manifestações, além do corpo físico. Estamos falando da conscienciologia, ciência proposta pelo pesquisador independente, autor e professor Valdo Vieira. Uma abordagem que conquistou reconhecimento internacional, trazendo a consciência ao universo científico na condição desafiadora de observador e, ao mesmo tempo, objeto das experiências. Assim surgiu o embrião da futura Comunidade Permanente de Pesquisadores da Consciência, o CAEC, Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, fundado em 1995 na região do Tamanduazinho. Hoje, aquela área recebe oficialmente em Foz o nome de Cognópolis, o bairro do conhecimento, e recebe conscienciólogos de várias partes do mundo. Um grande polo atrator de intermissivistas, aqueles que estudaram em cursos especializados para cumprir as programações de vida com que se comprometeram antes de seu nascimento nesta dimensão física. O CAEC foi o primeiro e continua sendo o mais importante complexo de pesquisa na Cognópolis de Foz do Iguaçu. Ele abriga a holoteca, com centenas de milhares de livros e artefatos do saber. O patrimônio científico da holoteca é oferecido à comunidade de Foz do Iguaçu de maneira pública e gratuita. Também lá se encontra o Holociclo, que reúne os voluntários que se dedicam à linha de produção da Enciclopédia da Conscienciologia, trabalho coordenado pelo professor Valdo Vieira, que já rendeu a publicação de mais de 8.000 páginas. Em 19 de setembro de 2008, a Holoteca ganhou o projeto de sua nova casa das mãos do renomado arquiteto Oscar Niemeyer. Assim, o Mega Centro Cultural Holoteca será construído na Avenida Maria Bubiac, ao lado do CAEC. Atualmente, o projeto está em levantamento de recursos para a elaboração do memorial descritivo, o que é necessário para sua aprovação pela Lei Rouanet. No Tertuliarium, diariamente, do 12h30 às 2h30, o professor Valdo Vieira aplica seu curso de longo curso, aberto e sem pré-requisitos a todos os interessados, que podem participar presencialmente ou pela internet. O CAEC, porém, não é o único complexo ali presente e a Cognópolis continua a crescer. O plano diretor para o bairro é formado por extensa área de preservação ambiental, condomínios residenciais e um centro empresarial e de convenções. O Discernimentum,
que reúne organizações conscienciológicas, de voluntariado e empresas de serviços. Muita gente não sabe, mas tudo isso foi e está sendo construído com a força do voluntariado. A Enciclopédia da Conscienciologia e o Mega Centro Cultural Holoteca compõem o eixo central da programação de vida da maioria dos intermissivistas que moram em Foz do Iguaçu.